Olha só, a CPI da pandemia recebeu documentos que revelam a negociação do Ministério da Saúde com os Estados Unidos para providenciar oxigênio para o Amazonas durante a crise no início deste ano, né? E qual é o resultado dessa negociação, hein, Dante? Pois é, Adriane, esse assunto ele foi muito discutido, né? Ele foi muito debatido lá no início dos trabalhos da CPI da pandemia. Lembrando que a gente já está entrando agora no terceiro mês de CPI, ela vai ser prorrogada. Isso foi lá no comecinho, ali nas 2 primeiras semanas, isso foi muito abordado. É um requerimento que foi apresentado em maio, né, pelo senador Alessandro Vieira, pedindo essas explicações, pedindo detalhes sobre as tratativas com o governo dos Estados Unidos, foi encaminhado ao Ministério da Saúde e foi repassado agora à CPI no último dia 12. O que houve de resposta ali por parte do Ministério sobre essa questão? Eles afirmam que não houve uma oferta gratuita, não houve olha, nós vamos doar um avião, nós vamos disponibilizar um avião para vocês, um oxigênio para vocês e resolvam como é que a gente faz isso. Eles dizem que não houve esse tipo de atitude, porém, eles apontam 2 situações. Um levantamento feito pela OPAS, né, a pedido do próprio Ministério, de recursos de aviões para que se transportasse, orçamentos para aviões que se transportassem oxigênio, mas esses orçamentos eles não foram para frente justamente porque eram aviões comerciais que não dariam conta de transportar oxigênio líquido, que era a necessidade naquele momento. E a outra tratativa que foi feita, também em relação diretamente nesse caso à embaixada norte-americana, era para essa cessão de aeronaves para fazer esse transporte. Segundo ali as negociações, elas começaram, segundo o que consta ali nos documentos, as negociações começaram no dia 18 de janeiro. Né? No dia 18 de janeiro a gente estava ali naquele pico inicial da nossa falta de abastecimento, daquele nosso problema. O caos estourou no dia 14, né, de janeiro, é bom a gente sempre lembrar disso. E só houve uma resposta, segundo um documento ali, uma nota diplomática ali da embaixada norte-americana, afirmando, né, colocando-se à disposição que não dava para ceder essa estrutura aérea, né, o avião, gratuitamente, mas que poderia ser feito esse transporte mediante reembolso, ou seja, ele fala em reembolso, ele não fala em pagamento de valores, ele fala, olha, você não precisa, não é que o reembolso é diferente de um pagamento. O pagamento você dá o valor, né? Quando você fala em reembolso, você fala, eu vou levar. É um fiado, né? É o fiado. Bom, pronto. Mais bem explicado do que isso, impossível, né? Ele faria o transporte do oxigênio e depois o governo brasileiro pagaria, o Ministério da Saúde pagaria. O que o Ministério da Saúde entendeu, segundo o próprio documento? Que no dia 26 de janeiro estava tudo regular, já que as aeronaves do Exército conseguiram regularizar a nossa demanda aqui, Dante, o que a gente sabe que é bem diferente do que aconteceu, né, Adriane? Então, assim, pediram ajuda norte-americana, Estados Unidos, ok, posso fazer o transporte, tenho estrutura para isso, mas não de graça, vocês me pagam depois, mas eu faço. Isso. E aí, quando chegou essa resposta, o governo federal entendeu que não precisava mais desse transporte do oxigênio. E qual era o cenário no momento em que foi identificado a resposta dos Estados Unidos e que o governo brasileiro entendeu que não era mais necessário? Eu acho que todo mundo que está aqui no Amazonas, que acompanhou, inclusive pessoas de outros estados que nos acompanham agora nesse momento, sabem, né, tem total conhecimento que ali no final de janeiro a gente ainda vivia muito isso, a gente só teve uma tranquilidade em relação à questão do oxigênio lá para o meio de fevereiro, né, no final de janeiro, nesse período de 26 de janeiro, a gente até não estava mais naquele mesmo pico que 10 dias anteriores, né, dali no dia 14, dia 15, que foram o principal, mas a gente teve no próprio final do mês de janeiro, me foge a data agora se foi 28 ou 29, um dos dias com o maior número o terceiro dia de maior quantidade de mortes em janeiro por conta da Covid, né? Então, a gente tinha ali também municípios próximos aqui de Manaus, né, municípios do interior do estado que vinham sofrendo com esse efeito dominó, né, porque centralizaram a maior parte do oxigênio para Manaus, municípios do interior ficaram desabastecidos e também tiveram esses problemas. A gente teve problema em Tefé, em Parintins. E o próprio abastecimento das menores unidades e aquele abastecimento de oxigênio domiciliar, existem algumas pessoas que têm doenças crônicas, que Sim. recebem oxigênio periodicamente do Estado, esse serviço estava interrompido, as pessoas estavam fazendo filas nas portas de empresas que vendiam oxigênio para tentar suprir essa necessidade, né? E nesse período a gente ainda via, inclusive, muitas mobilizações, muitas movimentações
de famosos, né, de celebridades aí nacionais ajudando aqui, pessoas daqui mesmo, né, grupos regionais, grupos daqui de pessoas de Manaus, digital influencers e outras pessoas com maior penetração aí na sociedade, fizeram diversas campanhas e nesse período a gente ainda tinha essas campanhas ativas, então dizer que no dia 26 de janeiro a gente tinha uma situação controlada, que estava tudo... Mas o próprio governador falou isso, né? Sim. Quando ele viajou, esteve com o pessoal do Ministério da Saúde e o presidente, ele disse que conseguiram resolver, que estava estabilizado. O próprio ex-secretário também, né, Adriane? Estava falando que estava tudo bem. Podia ter melhorado na capital, mas no interior do estado não. A gente viu situações de pessoas morrerem porque houve um erro no horário, um atraso no voo. No voo, exato. Acho que foi para Coari, né? Foi para Coari, depois iria para Tefé, se não me engano. E aí chegou no horário que não dava mais para pousar, teve que ir para outro município e quando voltou de manhã, pessoas tinham morrido. Exato. Porque não aguentaram passar a noite sem oxigênio. Foram 7 pessoas que morreram nesse episódio específico, justamente por conta disso, né? Você falou que o próprio governador se manifestava nesse sentido. A gente viu na CPI o ex-secretário de Saúde também argumentando que foram 2, 3 dias só de crise de oxigênio, né? O ex-secretário Marcelo Escampelo, que já é considerado um dos investigados lá pela CPI. Então, não dá para a gente que estava vendo, quem estava vendo, e no fundo, né, o próprio secretário, o próprio governador, todos estavam vendo o que estava sendo enfrentado aqui. Não dá para dizer que no dia 26 de janeiro as coisas estavam regulares. Se não havia recursos para pagar, se fosse ficar muito caro porque era pagar em dólar, explicava de uma maneira mais clara, né? Mas dizer que não precisava, que a gente estava regular aqui, não era o que estava acontecendo, não era o que a gente via. Certamente quem está nos acompanhando aí viu a realidade que a gente estava passando no final de janeiro. Tinha muita gente morrendo sem oxigênio, sim, tinha muita gente fazendo fila ainda em porta de fábrica de oxigênio, de fornecedor de oxigênio, né? Eu vivi na família transporte de oxigênio, inclusive também de cilindro. Você levar um cilindro é coisa que ninguém imagina, né? Não passa pela cabeça de ninguém imaginar que em algum momento a gente iria estar transportando o cilindro de oxigênio no carro para encher e levar para um hospital, né? Isso era o que a gente estava vendo e era comum de se ver, né? Em Manaus ali no final de janeiro, e no interior também havia o desabastecimento. Então essa justificativa ela não cai bem, não soa bem para quem acompanhou a realidade aqui de Manaus. E o próprio Ministério da Saúde pode ter sido influenciado por essas declarações. Sim. Se o governo do estado diz, não, já estabilizou, ele não vai pedir para os Estados Unidos trazer oxigênio para cá, pagar depois em dólar, se está dizendo que está tudo bem. Né? Então, essas próprias declarações atrapalharam esse processo de ajuda, que era uma ajuda muito necessária naquele momento para a gente. É uma reação em cadeia, né, Adriane? Como a gente comenta, quando a gente volta para esse começo da situação do oxigênio, a gente lembra que, e eu sempre reforço isso para mostrar que as coisas poderiam ter sido diferentes. Lá no dia 6 de janeiro, a gente noticiou esse problema da falta de oxigênio, a empresa White Martins deixando bem claro que estava tomando medidas emergenciais para tentar suprir a demanda. Eles já consideravam a demanda naquele momento sem precedentes, mesmo para um período de pandemia, e a gente está falando de uma empresa que fornece oxigênio para o Brasil inteiro, e eles já estavam comentando no dia 6 de janeiro que a demanda daqui era sem precedentes. Então foram 8 dias, né, de desencontros de informações, de falta de iniciativa clara e objetiva para resolver esse problema, que culminaram com aquelas mortes que a gente viu, né, aquele triste cenário de janeiro, um janeiro que certamente jamais será esquecido por ninguém aqui do Amazonas e do Brasil. Uma cicatriz que não vai Sim. cicatrizar. A gente tem esse trecho do documento, vou mostrar mais uma vez aqui para você que nos acompanha, um documento que foi entregue à CPI, que fala justamente sobre essa justificativa. Seguinte, o governo norte-americano, contudo, 26 de janeiro, informou nota diplomática que não poderia, infelizmente, fornecer. Aí explica essa parte que a gente já vinha dizendo, disse que estava disposto a empenhar recursos, para tanto poderia alugar o avião para transportar o oxigênio. Como, no entanto, de acordo com informações recebidas por esta assessoria internacional, os aviões disponibilizados pela Força Aérea Brasileira já tinham normalizado, na oportunidade, o suprimento de oxigênio em Manaus. Cessou, portanto, a força maior que justificaria a vinda mediante pagamento de aeronave militar estrangeira. Você estava resolvido, realmente não tinha por que trazer esses oxigênios para cá e investir nisso, né? Investir um alto valor para fazer esse transporte, se a informação recebida era essa. Lembrando que a situação em Manaus estava melhorando, mas não estava chegando oxigênio no interior
por conta até mesmo dos nossos problemas de logística, né? Sim. E aí a gente se pergunta, né, quando a gente vê uma justificativa dessa e toda essa cadeia de ações, qual é o valor de uma vida, né, de tantas vidas que se perderam nesse contexto, de tanta gente que morreu asfixiada mesmo sem oxigênio, e quando a gente acompanha esse desenrolar, essas justificativas, né, de todas as partes aí envolvidas nesse processo, acho que é impossível não se revoltar e não lembrar de tudo aquilo que a gente viveu lá em janeiro. Gostou do vídeo? Vem ver mais no nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.